Bora, fiel, para as informações do Corinthians nessa sexta-feira com a Aline Nascimento, o timão que terá retornos importantes aí, departamento médico vazio, semana que vem, talvez força total. Se liga nas informações. E o Memphis, hein, fez gol ontem pela seleção da Holanda. Tudo nesse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Center, vamos falar agora do Corinthians. O Corinthians que tá aproveitando depois de 3 dias de folga para treinar com o Dorival Júnior e agora com muitos jogadores que estavam no departamento médico à disposição. Olá, amigos do Sport Center. O Corinthians está aproveitando essa data FIFA para se preparar para o retorno ao Campeonato Brasileiro e também para recuperar alguns atletas que estavam no departamento médico. 4 deles iniciaram uma transição física para o campo. São eles os meias Carrilho e Garro, o volante Charles e o zagueiro André Ramalho. Eles participaram de uma atividade parcial com o restante do elenco e nos próximos dias a expectativa aí é que estejam aptos a voltarem o quanto antes aos gramados. Bom, para o retorno no Campeonato Brasileiro, no clássico contra o Santos na Vila Belmiro, o goleiro Hugo Souza será desfalque. Ele deve ser titular pela seleção brasileira no jogo da próxima terça-feira contra o Japão. Outro que também é dúvida é o atacante Memphis Depay. Ele que iniciou no banco de reservas nesta quinta-feira contra Malta, será avaliado quando retornar do jogo contra a Finlândia no próximo domingo, para saber se terá condições físicas ou não de entrar em campo no clássico contra o Peixe. Vamos lá, vamos falar do Corinthians já. Memphis Depay. Na Holanda, mas no bloco do Corinthians. Mas fez gol? Fez gol. Tá que tá. Ele Ô Zupac, essa é uma notícia interessante, o negócio do DM, né? Porque o Dorival é inegável. Ele trabalhou com muitos percalços. Tem os melhores do time o tempo inteiro. Demorou pra ter o trio, inclusive. Teve no jogo do Palmeiras. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dessa fundamental. notícia. E zerando, não vai zerar completamente o DM porque o Vitinho se machucou, né? Mas rompeu tornozelo, né? Mas devolvendo jogadores que o Dorival não teve ainda ou não tem há muito tempo, isso é fundamental. Mesmo o papo do Fluminense, para os 2 objetivos que o Corinthians tem. O objetivo de curto prazo, o secundário, que é tentar agarrar a melhor vaga possível no Campeonato Brasileiro, e hoje esse é o papel do Corinthians, né? Um pouquinho mais distante do rebaixamento, tentar se segurar numa Sul-Americana ou olhar para uma Libertadores, dependendo de como ficar a distribuição de vagas, e o objetivo maior, que é chegar em dezembro com o time mais pronto possível para tentar ser campeão da Copa do Brasil, primeiro passando pelo Cruzeiro na semifinal. E essas voltas, elas são muito importantes, e elas não serão no mesmo nível. Acho que isso é importante o torcedor ter noção. O nível de lesão, o local das lesões e o tipo e o nível de lesão é diferente do André Ramalho pro Charles, pro Rodrigo Garro, pro André Carrilho. O Charles menos importante porque ele joga menos. Agora o Ramalho é titular, o Garro é titular, o Carrilho era titular. Então, primeiro ver exatamente quando esses caras vão voltar, em que estágio eles vão voltar, quanto tempo vai levar para eles retomarem um nível físico mais alto, e a curiosidade que eu tenho é como vai ficar o time do Dorival e espero para ele que isso aconteça, se ele tiver o elenco inteiro para montar para a semifinal da Copa do Brasil, como ele vai montar o time? Porque ele encontrou soluções temporárias dentro dos desfalques e o time respondeu bem taticamente na maior parte dos jogos. Voltando esses caras, como ele vai encaixar esses caras dentro do modelo que ele agora encontrou a partir dos desfalques, ou ele vai ter que ser obrigado a remodelar um pouco o time para acomodar os jogadores dentro das suas características? Por exemplo, o Ramalho, por exemplo, você acha que volta titular? Acho que volta titular, até porque Kaká, Tchoka, o Tchoka foi bem, e ele tem jogado com 3, aí Ranieri ou Angileri. Agora, por exemplo, no meio campo, o Bidon respondeu muito bem ao momento de ausência do Garro. Ele vai montar um meio campo, se ele jogar com 3 zagueiros, ele vai montar um meio campo com 3 homens, com Bidon, Carrilho e Garro? Não vai, alguém tem que marcar, então um desses 3 caras não vai jogar, ou ele vai mudar. Outra coisa, Guinegão fora, estão voltando Memphis, Yuri, Garro, Guinegão fora,
tendência é que sim. Mas são algumas respostas que a gente vai entender o que o Dorival pretende com o elenco inteiro, se ele, enfim, de fato tiver o elenco inteiro. Mas finalmente o Dorival tem, pela primeira vez desde que ele assumiu o Corinthians, ele tem notícias boas, né? Porque ele não ganha reforço, ele perde a possibilidade de contratar e só perde o jogador. Agora ele está ganhando de volta os jogadores machucados. Pois é, e tem muitos dias, né? A próxima partida é contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro, então ele tem esses 5 dias aí. Os jogadores conseguiram descansar esses 3 dias, algo que faz muita diferença para atletas que mal conseguem descansar para jogar, né? Não conseguem nem treinar direito. Como é que você vê isso, André? O próximo jogo, o Corinthians precisa mostrar um melhor futebol e é isso que se espera do Dorival? Né? Mas é natural que isso aconteça com a volta desses jogadores, né? O Dorival teve algumas passagens aí em termos de jogadores disponíveis para escalar o Corinthians que não são normais num time de ponta de Série A do Campeonato Brasileiro. A vitória em Fortaleza contra o Ceará, por exemplo, quando o Corinthians não tinha gente para formar o ataque. E aí é preciso lembrar também que na necessidade surgem as oportunidades, né? Então não só a comissão técnica do Corinthians trabalhou bem ao se ver numa situação muito delicada, quem eu vou colocar para jogar? E fazer boas escolhas, mas os jogadores que entraram, em especial o Guinegão, eu acho que o Guinegão simboliza o momento. Sim. Né? Eu estou de acordo com o Gustavo quando ele diz, se o Dorival tiver de volta o Memphis, o Yuri e o Garro, que é um jogador que altera a maneira como o Corinthians joga, o Guinegão vai sobrar? Infelizmente eu acho que vai. Vai sobrar. É justo? Não é justo. Porque não é que o Guinegão até agora tapou um buraco, não é que ele fez o que pode. Ninguém olha para o Guinegão e fala assim, o menino se esforçou, se dedicou, legal. Não. Ele brilhou, é outra coisa. É totalmente outra coisa. Algumas atuações do Guinegão, estou citando um jogador especificamente, fizeram com que o público conhecesse alguém que eles não sabiam do que era capaz. Então não é só um jovem da base se dedicando, correndo, dando o carrinho, fazendo alguns gols, porque ele fez alguns gols, bons passes e tal. Ele foi um jogador capaz de desarmar e dar assistência, ele fez finalizações de nível técnico exigente, que se o Memphis faz, a gente vira e fala assim, tá vendo? Um jogador como o Memphis tem um repertório técnico acima da média, então ele é capaz de fazer esse gol. O Guinegão fez gols assim. É justo ele ir para o banco no momento em que os titulares... Não é, mas o futebol é desse jeito. E o Corinthians vai ter, com o Guinegão no banco, uma possibilidade de alterar partidas, de fazer com que ele... Que hoje não tem. Que hoje não, hoje, ontem, na semana passada, não tinha. Então, assim, com relação a alguns jogadores, a coisa foi tão dramática que o Dorival meio que teve uma amostra, falou assim, deixa eu ver o que eu poderia fazer com todo mundo à disposição. E coincidentemente isso aconteceu nos jogos contra o Palmeiras na Copa do Brasil. E já no segundo, ele já sabia que no próximo ele não teria alguém, acho que o Yuri se machucou, alguma coisa dessa ordem. Então é muito bom e é natural que o Corinthians jogue melhor, porque são jogadores, não só a comissão técnica está recebendo jogadores de volta, em uma boa quantidade, como esses jogadores, eles são importantes. São jogadores de titularidade bem destacada, a maioria deles. Vamos falar do Memphis, a Holanda. Mas nesse contexto também é o Corinthians. A Holanda venceu o Malta 4-0, os 2 primeiros gols do Gakpo. Aí o primeiro de pênalti. Nem ficou no banco. Porque como ele chegou mais tarde, que ele roubaram o passaporte dele, né? Então ele ficou no banco. Eliminatórias da Copa, o Gakpo fez 1, fez 2. E aí o terceiro vai ser do Reinders. Bom time da Holanda. Bom time. Gosto do time da Holanda, cara. Bom time. Potencial pra fazer uma ótima Copa. Se na última que não tinha expectativa até foi avançando, né? A última tava em baixa e tudo. Aí o 3-0, o 4-0 vai ser do Memphis Depay, como disse o Zupac, começou no banco. Tanto o maior artilheiro da história da Holanda. Na Holanda ele joga de centroavante mesmo, mais do que como atacante, que é o papel dele no Corinthians. Centroavantão. Bola vai passar, Lau. E aí, até pegando esse gancho, Zupac, porque o torcedor do Corinthians, estava vendo na rede social, gosta do Memphis e tudo mais, vai ficar aquela sensação na Holanda é ainda melhor, hein? Não, a sensação não é nem que é ainda melhor. A sensação é que lá ele joga. A sensação que ficou, e é uma sensação, não é uma informação, é que o Memphis
nos últimos meses, até pelas lesões que ele teve e trazido isso pela Lili como informação, o descontentamento com a maneira que foi feito o tratamento, com a maneira que ele voltou, aparentemente, na visão dele, precoce, expondo ele a novas lesões e tal, que diante desse ciclo de lesão, recuperação e calendário, que entre as duas últimas datas FIFA, nesse mês, o Memphis se guardou para jogar pela Holanda. Essa é a sensação que ficou. E ainda joga contra o Mirassol, mas até nisso era uma dúvida. Ele tinha um recorde de gols para alcançar, agora ele alcançou, agora ele quer aumentar. Ele tá num padrão James Rodrigues. Cabe a ele mostrar que não. Cabe a ele mostrar que não. O desempenho dele, o interesse dele, o comprometimento dele, eu imagino que voltando melhor fisicamente, ele vai ter mais condições de jogar, plenamente recuperado da lesão, né, do edema, não é nem lesão, né, foi edema, o edema que o tirou de vários jogos do Corinthians, que o trouxe para o último jogo antes da data FIFA e que o fez jogar pela Holanda, matando mais uma vez. Cabe a ele mostrar que isso é apenas uma impressão, né, o Memphis é um jogador muito importante para o Corinthians, é sempre melhor tê-lo do que não tê-lo, né, quem acha o contrário, no meu entendimento, tá vendo pouco futebol, o Corinthians é melhor com o Memphis sempre. Na Holanda ele exerce outro papel, tático mesmo, ele é um definidor, ele é o fim da história, ele é o centroavante, e é um time muito bom, que municia ele bastante, e ele vem numa marcha de gols, né, tanto é que ele se tornou o goleador máximo das Laranjas para a alegria dele, Rodrigo Bueno. E tanto que existe essa impressão mesmo de que é um jogador que está se guardando para a sua seleção, que está se guardando para a Holanda, que na última partida contra o Mirassol ele estava machucado e depois ele estava se recuperando e aí, ele foi convocado para a seleção, mas ele não vai jogar contra o Mirassol, que era a última partida antes da data FIFA. E aí o Corinthians precisa, inclusive, emitir uma nota falando não, ele vai estar à disposição, porque todo mundo estava se questionando. E aí? Ele vai estar na seleção e não vai estar no Corinthians antes dessa data FIFA? Mas não, ele estava à disposição. André, como é que você vê o Memphis do Corinthians e o Memphis da seleção? Parece que na seleção ele é mais efetivo, ele faz gol, inclusive ele fez o golzinho ali no finalzinho, mas deixou o dele entrando aos 20 minutos do segundo tempo. Você acha que e nem é o esquema da seleção holandesa para ele, mas ele é muito efetivo, ele marca muitos gols. No Corinthians deveria mudar alguma coisa para ele? E espanhol tem uma palavra para falar sobre a mentalidade e a perspectiva de jogadores de futebol, não só jogadores de futebol, das pessoas em geral, que é ilusão, né? Em português, ilusão parece uma coisa mentirosa, né? Esse cara está iludido e tal. A ilusão no espanhol é aquilo que ele sonha, aquilo que uma pessoa quer pra ela, que ela quer perseguir e tal. Eu vejo que no Corinthians ele não tem ilusão, é um profissionalismo que às vezes é até questionado, porque existe questionado, porque a situação de administração até do próprio elenco, isso não tem nada a ver com a comissão técnica diretamente, mas os jogadores, em muitos momentos, eu acho que se sentem daquela forma assim, as coisas acontecem aqui de uma maneira estranha. Tem a questão dos salários, tem a questão de departamento médico, como se volta, como se trata, no caso do Memphis, mais especificamente. E eu acho que ele tem outro tipo de relação com o clube e na sua seleção nacional. É claro, na seleção nacional é alguma coisa muito mais tradicional na vida dele, de um período muito maior servindo a seleção, por óbvio, do que trabalhando no Corinthians. Ele tem essas metas pessoais, uma delas ele já alcançou. Eu acho que ele obviamente quer estar na Copa do Mundo e quer chegar bem à Copa do Mundo para disputar uma boa Copa, talvez ajudar a Holanda a fazer uma excelente campanha. Eu estou de acordo com o Gustavo, eu acho que a Holanda pode chegar muito bem na Copa. A quantidade de jogadores extremamente capazes tecnicamente é muito interessante. E no Corinthians ele vai levando. E assim, se fica a impressão agora, né, que ele está, entre aspas, utilizando o Corinthians para servir cada vez melhor a seleção holandesa, se as coisas internamente continuarem assim, essa impressão ou essa sensação vai ser cada vez mais forte com a proximidade da Copa do Mundo, né? E vamos falar a verdade, o Messi fez isso durante meses. Sim. No Paris Saint-Germain. O Neymar, teoricamente, também. O Memphis da Holanda tem 3 diferenças maiores, assim, gritantes em relação ao Memphis do Corinthians. Por motivos óbvios. Primeiro, o time da Holanda é melhor que o time do Corinthians. Mais fácil para ele jogar bem num time que é melhor. Segundo, o papel tático dele no time é outro, né? Num ele é um meio atacante, no outro ele é o centroavante. E terceiro, ainda dentro desse olhar,
um papel de representar. A missão dele é outra. No Corinthians se espera que ele resolva os jogos, que ele pega a bola e resolva os jogos. Na Holanda, o papel dele é empurrar a bola pra rede. Existem outros jogadores de quem se espera que construa, que resolva, que seja o craque do time. No Corinthians, o que se espera é que ele seja o craque do time. Então são cenários muito diferentes. Por isso que o Memphis Holanda é melhor. Sabe que eu tô rindo? Eu tô rindo porque você falou, a primeira é que o Holanda é melhor que o Corinthians. E eu pensei no negócio e o Doutor no ponto, porque eu pensei assim, eu ia falar, e Malta é pior do que o Flamengo. Também ajuda. De São Paulo. Que Aí eu já tava pensando nisso, Doutor. o contexto aí. Mas é verdade que o Memphis não faz gol só contra a Malta, Exatamente. que a gente tá falando sobre hoje, Exatamente. né? E acho que o papel dele é outro, né? No Corinthians se espera que ele seja o craque do time Sim. e faça tudo. Sim. Na Holanda, ele é o centroavante para empurrar a bola para dentro. Sem dúvida. Boa notícia no Corinthians, o departamento médico está sem hóspedes. A pausa da data FIFA dá ao técnico Dorival Júnior a possibilidade de trabalhar opções para o Corinthians na sequência da temporada. Isso porque o Timão só volta a campo no dia 15 de outubro, na próxima quarta-feira, contra o Santos, um clássico importante, mas que por enquanto ainda vem sendo trabalhado com bastante cautela, até porque Dorival Júnior não sabe com quais jogadores vai poder contar para esse jogo. Nos últimos jogos, evidentemente, o Dorival teve que quebrar a cabeça, porque com o transfer ban ativo, dificuldade de vários jogadores no departamento médico, foi difícil escalar o Corinthians e arrumar pontos no Campeonato Brasileiro. Isso porque virou a grande meta do Corinthians na competição, tentar somar mais pontos, ficar um pouco mais perto da parte de cima da tabela, enquanto sonha com o título da Copa do Brasil. Mas olha, o torcedor corintiano, que vai ter que aguardar mais alguns dias para ver o time jogar, ganhou boas notícias, assim como o Dorival Júnior, nesta semana, porque a maioria dos jogadores que estão entregues ao departamento médico estão muito perto de voltar. O Timão vai receber de volta Hugo Souza, Félix Torres, Romero e Depay, que estão com as seleções nacionais, e também atletas que estavam lesionados. Alguns deles, dos mais importantes, todo mundo lembra e sente falta na torcida do Corinthians do Rodrigo Garro, que desde setembro tem tido bastante dificuldades, já tinha relatado anteriormente problemas no joelho para manter jogos em sequência, fez um tratamento individualizado para poder retornar ao Corinthians sem problema de lesões. E além dele, outro jogador que era peça-chave do Corinthians nos últimos meses, André Carrilho, jogador fundamental para o título paulista e também para as pretensões do Corinthians, não atuava desde agosto. André Carrilho, assim como o Garro, Charles e André Ramalho deixaram o departamento médico e agora fazem transição física. A notícia é um alívio para o técnico Dorival Júnior, que visa, mais do que nunca, conseguir ter o seu time titular de volta, com os jogadores que retornam da data FIFA nas seleções nacionais e, quem sabe, em breve, ainda o retorno dos lesionados. É muito verdade que talvez para esse jogo do Santos, no início de transição física, esses atletas continuem de fora, mas de fato, para o torcedor e para o Dorival Júnior, uma grande notícia para o Corinthians neste rumo para o final de semana. Então é isso aí, Fel. Informações do Corinthians. O Memphis fazendo gol ontem também contra a Malta, né? Aí a gente é inevitável, né? Como os caras comentaram ali, a gente comparar o que ele faz na seleção da Holanda. No Corinthians, lá ele é o centroavantão mesmo, os caras fazem jogada pra eles, e a qualidade ele é outra, né? O cara tem o Gapo, que é do Liverpool, tem o De Jong, tem Xavi Simons, e a gente que ele tem que receber bola de Romero, Thales Magno, complicado, né? Mas a gente cobra porque é um cara que recebe muita grana no Corinthians e deveria entregar mais que tá entregando, pelo menos nessa temporada. A temporada passada foi legal, foi bacana. A chegada dele ano passado foi que deu aquele up no time pra gente poder sair da zona de rebaixamento. Já esse ano tem bons números, mas nada extraordinários pelo que ele recebe, pelo que ele é. Então a gente espera que, mano, daqui pro final da temporada seja o outro Memphis. Porque senão o Guinegão vai tomar essa posição, hein? O Guinegão vai ser o trio de ataque, ele vai ser Garro, Guinegão e Yuri Alberto. Se o Memphis continuar assim nessa moleza aí quando entrar em campo, né, cara? Dá pra perceber alguns jogos que, cara, é mole demais, velho. Não se esforça muito. Os caras roubam a bola dele muito fácil. Tem jogo, mano, que ele parece criança no meio de adulto. Os caras chegam, roubam a bola e nos bosta de uma reação. Isso que irrita demais, mano. Não é nem os passes que ele erra, às vezes os gols. É mais esse relaxo mesmo. Mas é isso, cara. Deixa o seu like, se inscreve no canal. O Departamento Médico aí do Corinthians esvaziando. Que pena que entrou o Vitinho aí. Não sei se volta esse ano. Tem gente que fala que volta, tem gente que fala que não volta. Vamos ver
que vai acontecer. Comenta aí. Até o próximo vídeo. Valeu!